E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Somente Corinthians, eu sou o Fábio. E galera, no vídeo de hoje vamos falar de uma treta, né? Que aconteceu aí nesse final de semana, né? O meu timão postou no Instagram uma fala aí, uma crítica do Emerson Sheik em relação ao zagueiro Gil, né? O atual momento do Gil. Só que aí nessa postagem, o Fagner, né, jogador do Corinthians, como todos sabem, comentou criticando o Emerson Sheik, né, meio que defendendo o Gil, né, e até o Cássio postou também coisa na rede social dele, enfim. E ontem no programa do Arena SBT, né, onde o Sheik participa, ele respondeu ao Fagner, né, respondeu a crítica do Fagner, né. Então vamos reagir aqui, vamos conferir o que o Sheik falou. Eu vou fazer algumas pausas aqui no vídeo, comentando uma fala ou outra do Sheik, tá bom? Mas antes, galera, por favor, se inscreva no canal, deixem seu like, compartilhe o conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos conferir aqui a fala, né, do Emerson Sheik, né, a resposta dele ao Fagner, né, o vídeo aqui do Arena SBT tem 8 minutos, beleza? Então, bora conferir aqui, tá? Em 3, 2, 1, bora, vamos lá. Ontem, no programa de esportes da CNN, o Emerson, participando, acabou fazendo uma crítica ao Gil. O Emerson jogou com o Gil no título brasileiro, jogou com o Fagner também. E o Fagner, depois de ficar sabendo da crítica do Emerson, foi até as redes sociais e colocou: belo exemplo, ele foi dentro e fora de campo para falar de um cara como o Gil. E quem... Então, como vocês podem ver aí, né, o Fagner, ele meio que incitando que o Sheik não foi um grande exemplo dentro e fora do campo. E quem é ele para falar do grande profissional Gil, né? Ai, Fagner, meu Deus do céu. Mas beleza, vamos continuar aqui. Quem também acabou escrevendo nas suas redes sociais que algo que remete ao que disse o Emerson foi o Cássio, né? Eu não sei se a gente tem aqui o que o Cássio diz para chamar aqui, ó. Os amigos nos conhecem nos tempos de abundância. Nós o conhecemos nos momentos difíceis. Emerson, você quer falar alguma coisa sobre isso? Então, Theo, eu pensei bastante, né? Falo, não falo, decidi falar por conta do final da frase do Fagner, né? Mas vou começar primeiro pelo comentário, pela minha opinião, né? Que foi no domingo, e deixar bem claro, para o Fagner e para todas as pessoas que viram, inclusive torcida do Corinthians aí ainda bem apoiando, né? A minha opinião, eu não ofendi o Gil. Só pra deixar claro, tá, gente? Eu concordo plenamente com a fala do Sheik, porque ele não disse nenhuma mentira em relação ao Gil, né? A crítica que ele fez em relação ao Gil, né? E pelo que eu vi na postagem do meu timão, a maioria foi a favor do Sheik, né? Porque todos tá percebendo a merda que tá sendo o Gil. Todo mundo tá percebendo, né? Mas beleza, vamos continuar aqui. Eu fiz um comentário do momento que o Gil vive hoje e o momento que eu joguei ao lado do Gil. E Fagner, eu preciso falar a verdade aqui, eu não tenho como mentir. Em 2018, por exemplo, Theo, eu não consegui entregar o que eu entreguei em 2012. E eu entendi que aquele momento ali vinha Pedrinho, vinha outros atletas me atropelando. Eu tive discernimento, opa, agora não dá mais. Então que fique bem claro aqui, conheço o Gil, conheço a pessoa, o caráter, realmente, Fagner, o Gil é uma pessoa incrível. Acho que é a única coisa que eu concordo com você, tá? O Gil realmente é uma pessoa incrível. Só que eu estou falando aqui do atleta, o focalizando, inclusive, em outro horário. Mas você falou que eu não sou um bom exemplo, né? Deixa eu te falar uma coisa, a minha vida sempre foi um livro aberto. Se der um Google no meu nome, você vai ver tudo da minha vida. Inclusive, Fagner, tem um documentário falando da minha vida. Olha que privilégio. Falando da minha infância, do lugar de onde eu saí, o que o esporte me deu, os países que eu conheci,
culturas diferentes, o que eu conquistei como profissional, o quão eu ajudei pessoas, minha família principalmente, que é o sonho de muitas crianças. Então, eu acho que eu sou um bom exemplo, sim, que eu sou um vencedor, levando em consideração o lugar que eu saí e o que eu conquistei na minha vida. Mas voltando... Só uma coisa, né, gente? Quando ele fala que ele é um bom exemplo porque ele é um vencedor, olha o que o cara conquistou, né? O cara ganhou 3 títulos brasileiros seguidos por clubes diferentes. O cara ganhou uma Libertadores, o cara ganhou o Mundial, jogando pra caramba pelo Corinthians. Foi campeão paulista, campeão da Recopa pelo Corinthians. Além de outros títulos aí que ele ganhou em outros clubes. Né? Então, assim, a história vitoriosa do Sheik nos gramados, gente. Falar que ele não é um bom exemplo, a história dele no futebol. O que o Fagner tá querendo dizer? Que os atrasos dele faziam do Sheik um péssimo profissional, né? Porque o Sheik, ele costumava se atrasar nos treinos do Corinthians, né? E acredito que em outros clubes também que ele trabalhou. Então, por isso, porque o Sheik era de em festas, etc., o Fagner tá dizendo que ele era um mau exemplo. E o Gil um grande exemplo. Mas beleza, vamos continuar aqui. Para o esporte, que isso aqui é um programa esportivo, né? A gente fala sobre futebol. E o momento do Gil é um momento ruim. E quando eu fui convidado aqui, Theo, para estar no SBT e na outra emissora também, qual eu fiz o comentário, eu fui contratado para poder falar a verdade. Eu não falei que o Gil é mau caráter, eu não falei que o Gil é um cara sem vergonha, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Se buscar matérias aí, eu elogiando a pessoa do Gil, por quê? Porque o Gil sempre foi um parceirão meu, Theo. O Gil sempre foi um grande amigo meu. E Fagner, eu vou te falar uma coisa, você também é um cara legal. Foi uma baita surpresa a sua mensagem. Até porque o que eu falei não foi absolutamente nada de errado. Foi o que todo mundo está vendo. Inclusive você, hoje, você é reserva do Corinthians. Você também não consegue entregar o que você entregava em 2018, 2017, quando eu mesmo falei que você era o melhor lateral direito do Brasil. Hoje você é reserva pro Bruno, que nem da sua posição é. Olha isso, gente. Olha isso. O Sheik simplesmente botando o Sr. Fagner no lugar dele. Né? Porque assim, o Fagner, vocês podem falar, ele é líder de assistências do Corinthians na temporada. Beleza, ele é. Mas tá longe de ser o Fagner de temporadas anteriores. Em que ele foi muito bem, tá longe de ser. Longe, longe, longe. Tanto ofensivamente e principalmente defensivamente. Tá longe de ser. É quando o Sheik vem e fala assim, ó, que o Fagner vem sendo reserva às vezes pra um zagueiro improvisado. Eu me pergunto se o Fagner, como é que ele se sente? Sabe, ele se sente envergonhado? Será que ele se sente mal por isso? Ver um zagueiro improvisado jogando no lugar dele de titular? Como é que o Fagner se sente? Hã? Eu queria entender como é que o Fagner se sente. Né? Pois é. Vamos continuar aqui. Isso te faz ser um cara ruim, mau caráter, sem vergonha? Não, não faz, Fagner. É só o momento que você está vivendo, é o momento que o Gil está vivendo e eu estou aqui para falar a verdade. Enquanto o SBT e as pessoas me convidarem para estar aqui, vai ser assim que eu vou fazer, falar a verdade. E amanhã, se você for convidado aí, quando você parar de jogar, você é um cara descolado, você for convidado para trabalhar numa emissora, você vai entender o que eu estou falando. Aqui, a gente precisa falar a verdade, Fagner. Tem muita gente que para 11h45 da noite para me ouvir, para ouvir o Mauro, o Cício, o Mano. Então eu devo respeito à emissora que eu trabalho e a todas essas pessoas. Quanto a você, eu vou te dar um conselho de um cara que sempre foi seu fã. Seu momento também é ruim, Fagner. Você não pode ficar indo para as redes sociais discutir comigo. Você tem que tentar melhorar dentro de campo, porque o Corinthians aposta muito em você, no Gil. E eu, inclusive, ontem, no programa, eu debati com o Mano. Sabe por quê, Fagner? Porque eu sou a favor, por exemplo, obviamente, que é o Vanderlei Luxemburgo que escala
o time, eu sou a favor de você entrar jogando amanhã, o Gil. Eu fui contra ele, porque acho que amanhã é um jogo que a experiência talvez leve o Corinthians ao sucesso amanhã. Gente, uma coisa que ele falou aí, né, que... né, além da experiência aí do Fagner e do Gil, deixa eu voltar aqui, ó, quer ver? Pera aí. Obviamente que é o Vanderlei Luxemburgo. Então deixa eu voltar aqui, só pra vocês verem uma coisa. Porque o Corinthians aposta muito em você, no Gil. E eu... Assim, ó, quando ele fala, por exemplo, que o Fagner, gente, em vez dele se preocupar em melhorar, em vez do Gil se preocupar em melhorar dentro de campo, certo? Pro Corinthians se dar bem, pro Corinthians melhorar, o que o Fagner prefere? Entrar numa treta sem necessidade na internet, querendo defender o companheiro. E aí? Será que o Fagner não tá vendo que ele tá mal também? Será que o Gil não tem esse discernimento também? Que ele também tá mal? Não tem, né? Prefere defender os amiguinhos. Dane-se que eles estão jogando mal, né? É importante que eles estão lá juntinhos no Corinthians fazendo um monte de besteira. É complicado, gente. É complicado. Deixa eu avançar aqui. Peraí. Aí. Vamos lá, vamos continuar. talvez leve o Corinthians ao sucesso amanhã contra o São Paulo. Não deixando de lado e esquecendo o que essa molecada aí, no bom sentido, a garotada, já provou que pode jogar. Então, Fagner, quando você for para a rede social, você toma cuidado com o que você vai falar, porque nós estamos aqui trabalhando e a gente, obrigatoriamente, a gente precisa levar a verdade para as pessoas. E a verdade é que o Gil, que eu tenho o maior carinho pelo Gil, e ele sabe que eu tenho o maior carinho por ele. Pode estar chateado pelo comentário? Pode. Mas ele sabe que eu gosto muito dele. E de você, fora o seu comentário, eu não tenho nada para falar de você. Você sempre teve um bom relacionamento comigo. Como eu te falei, eu fiquei surpreso em saber que você fez esse tipo de comentário. Uma pena. Acho que você tem que focar mais no Corinthians, que não atravessa um momento bacana dentro do Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento. E o clube, o torcedor corintiano, Fagner, ele conta muito com você, com o Gil. Então foca no seu trabalho. Esquece um pouquinho a imprensa. Mas para desviar tudo que está acontecendo no ano do Corinthians, eu entendo você. Porque um dia eu estive aí. E eu sei como deve fazer para tirar o foco. Prestem atenção nessa fala dele, né? Tirar o foco, né? O Fagner tá querendo disfarçar o fato do amiguinho dele e ele mesmo estar em uma verdadeira porcaria, né? Para botar a culpa em quem? No Emerson, né? Tadinho do Fagner, tadinho do Gil, né? Tadinho deles. Não tô fazendo nada de errado, né? O culpado é o Sheik, que era o mau exemplo fora dos gramados, né? Quem é ele pra falar do Gil, pra falar do Cássio, pra falar do Fagner? Não é ninguém, claro que não. O cara só decidiu uma Libertadores pro Corinthians, só isso. Quem será o Emerson Sheik? Quem será, né? E quando ele fala em desviar o foco, né? Diz muita coisa, né, gente? Mas vamos continuar. O Emerson, pra gente encerrar esse assunto e falar do clássico de amanhã. Você nunca teve problema com o Fagner quando você jogou com ele ou quando você foi diretor do Corinthians? Zero problema. Sempre tive um relacionamento com ele normal, de companheiro de clube. Eu nunca frequentei a casa do Fagner, o Fagner nunca frequentou a minha casa, mas sempre houve, pelo menos da minha parte, um grande respeito por ele, uma admiração pelo atleta. Eu sempre gostei muito do futebol do Fagner e nunca tive nenhum tipo de problema com ele. Muito menos com o Gil, que até ontem, não sei agora, nos chamávamos de amiguinhos. É assim que eu chamava os meninos do Corinthians. Então, deixando bem claro aqui, para todos que estão nos assistindo, eu não falei do caráter do Gil, que é uma pessoa incrível, incrível. Eu falei do futebol do Gil hoje, que não é o mesmo futebol da época que eu tive o prazer e o privilégio de jogar ao lado dele. Então é isso aí, gente. Essa é a fala do Sheik. O que vocês acham aí, né? Lembrando uma coisa que o Sheik falou aí, né? Que quando a gente vem aqui e critica um determinado jogador,
A gente não tá falando do caráter dele, não tá falando ele como pai, como filho, não tá falando dele como pessoa, tá falando dele como jogador de futebol. Estamos falando dele como atleta, como jogador no atual momento, né? Se eu venho aqui num vídeo e critico o Gil, critico o Roberto, critico o Renato Augusto, etc. Eu tô criticando o momento do cara como jogador, certo? Muitos criticam o Gil não pelo caráter dele, não pelo profissional que ele é, mas pelo atual momento dele, que está bem abaixo. Todos estão enxergando isso, menos nosso técnico, né? Mas fazer o quê? Então, assim, pra mim o Sheik foi bem na resposta, não precisou ofender o Fagner, não precisou criticar ele também, muito pelo contrário. E o Fagner, gente, ele perdeu uma grande oportunidade de ficar quieto. Ele perdeu, né? E a fala dele só mostra que o que muitos teorizavam da panela que existe dentro do Corinthians, que essa panela realmente existe, né? Agora, a maioria tem absoluta certeza, né? Ai do técnico que ousar tirar o Gil do time titular. Os caras vão comer esse técnico vivo. Pode vir o Tite, eles vão comer o Tite, né? Então, assim, o importante é a amizade, né? O importante é a zaga de 2014 jogar juntinho lá, né? Que é o Fagner, o Gil e o Fábio Santos. A zaga de 9 anos atrás. Só tá faltando o Felipe, o Kleber. Lembram do zagueiro Kleber? Pois é. Se o Corinthians contrata o zagueiro Felipe aí de volta, completa a zaga de 2014. A zaga envelhecida de 9 anos aí, né? O importante é a amizade. Não importa quantas besteiras eles fazem. O importante é que eles estão lá juntinhos, jogando juntinhos como amiguinhos. É isso. Isso que importa. Quantos gols a gente levou por falhas do Gil, por falhas do Fagner, por falhas do Fábio Santos, né? Mas eles não ligam, né? Eles fazem o quê? O que o Sheik falou. Desviam o foco, né? O Sheik é o vilão por criticar o Gil, né? Ah, quem é o Fagner pra criticar o Sheik, gente? Desculpa. O Fagner, ele é ídolo, tá? Deixando bem claro, ele é ídolo, né? Um dos melhores laterais direitos da história do Corinthians. Deixando bem claro. Mas na hora que comparar ele com a idolatria em relação ao Emerson Sheik, desculpa, né? Quem é o Fagner, né? Porque assim, o Sheik, ele tinha seus problemas extracampo? Tinha. Ele tinha. Mas chegava na hora do jogo, o cara vestia o uniforme, sujava a camisa, literalmente, e decidia. Ele decidia. Muitos jogos ele decidia. Não só com gols, mas com assistência, com a raça dele, né? Muita gente aí se lembra que na Bombonera, na primeira final da Libertadores de 2012, quem dá o passe pro Romarinho é o Sheik. Ele faz os 2 gols da final e mete uma assistência no primeiro jogo. E aí? Na hora de decidir, o Sheik ia lá e decidia. Pois é, né, gente? Comentem aí o que vocês acham aí da fala do Sheik, do Fagner, de tudo isso. Quem que vocês concordam, né? De que lado vocês estão? Eu, se fosse apostar, apostaria que vocês estão do lado do Sheik, porque o lado do Sheik é o lado da verdade. É o lado de... assim, é o lado do que todo mundo tá vendo. Todo mundo tá vendo a fase do Gil, a fase do Fagner, a fase do Fábio Santos, e ninguém aguenta mais, e eles seguem no time. Pois é. Então é isso, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aí o que vocês acham dessa treta, mas eu já imagino o que vocês vão comentar, né? E é isso aí, galera, tamo junto então. Hoje aí a final da... final não, semifinal aí, né, o jogo de ida da Copa do Brasil, né? Precisamos muito vencer e esperamos que o Corinthians aí vença. E é isso então, valeu, tamo junto, é nóis e vai Corinthians!